Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Juízes capítulo 12, verso 1. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefité: por que passastes a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste a ir contigo? Queimaremos a fogo a casa contigo. Dá uma pausa aqui, amigos. Isso aqui é revelação para nós. Quem está nas segundas-feiras, você já sabe do que eu estou falando. De Jefité, um rapaz que tinha tudo para dar errado na vida. Ele veio de uma família onde a mãe dele era prostituta, e os seus irmãos, quando viram crescer, disseram: você não vai reinar entre nós não. Expulsou ele de casa, excluiu ele da herança, disseram: você não vai reinar entre nós. Ele tinha tudo para dar errado. Se aliou a ele, fizeram aliança com eles, homens revoltados, homens ousados, intrépidos. E diz a Bíblia que quando eles se aliaram, o Jefité se fez chefe. Queridos, você precisa aprender a se unir. Não a homens revoltados, mas a palavra de Deus. É ela quem te dá ousadia, quem te dá intrepidez, quem te dá força. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Quando você se une a Deus, você e Deus se tornam uma só pessoa. E unido a Deus você vence. Você se torna capaz de conquistar aquilo que para você hoje parece impossível. Bem, o Jefité, resumindo mais a história, a Bíblia diz que os seus irmãos, veio uma guerra contra os amonitas. Eles disseram: Jefité, luta por nós. O Jefité disse: mas peraí, vocês não disseram que eu deveria sair da casa de vocês? Mas voltamos atrás, você é o único valente capaz de resolver esse caso para a gente. Tá bom, então o Jefité fez uma aliança. Ele disse: vamos fazer um acordo, se eu vencer essa batalha, eu então serei senhor sobre vocês, eu vou reinar. Eu vou ser cabeça, eu vou ser maioral. Mas se eu perder, já estou excluído por excluído, não vai mudar nada. O que muitas vezes a pessoa não entende, meu irmão, é que às vezes a pessoa está no fundo do poço. Ela diz: não, mas não sei se adianta lutar. Mas peraí, você já está no fundo do poço, o pior não pode ficar, meu irmão. O negócio é olhar para o alto. O problema é que tem gente que já está na dificuldade, ainda fica olhando mais para baixo ainda, para ver se acha o fundo. Você já está na dificuldade, olha para cima, olha para Deus, olha para Cristo. Mas tem gente que está numa dificuldade e a pessoa insiste em olhar para baixo. Pastor, a coisa está feia, está preta, está não sei o quê. Você vai se afundar mais. Você tem que olhar para aquele que pode te ajudar. O salmista dizia: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu vem do Senhor. Da onde vem o teu socorro? É para lá que você tem que olhar. É para aquele que pode te ajudar. É para aquele que pode te promover. Não é ficar valorizando as derrotas, como eu preguei no dia de ontem. Não é você ficar valorizando o que deu errado. Pastor, esse ano foi terrível. Por que foi terrível? Porque eu passei uma luta. Mas peraí, você teve 365 dias. Você está valorizando uma luta. Você está valorizando uma perda, uma derrota, uma frustração. Querido, vamos valorizar mais as vitórias. Valorize mais o que deu certo. Valorize mais o que você conseguiu. Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Todos nós, no decorrer do ano, você deve ter passado por situações históricas na sua vida que lhe deixaram para baixo. Mas valorize as vitórias. Você também passou por situações que você venceu, que você brilhou, que você se destacou, que você deu a volta por cima, que você superou. A prova é que você está aqui hoje. Então o que você tem que entender? Aquilo que o Jefité entendeu. E o Jefité, os benjamitas, que eram os parentes dele, chegou e disse: ô Jefité, que negócio é esse? Você lutou e ainda não chamou para a luta? Mas Jefité tinha chamado. Você sabe que o problema de muita gente, pessoal, que a pessoa ela só quer vamos dizer assim, a cereja do bolo. Fazer o bolo a pessoa não quer. Tem gente que só quer o prêmio, mas lutar para ter o prêmio a pessoa não quer. Tem gente que só quer a recompensa, mas pagar o preço para ter a recompensa a pessoa não quer. Aí a pessoa, de repente, ela começa a criticar, foi o caso desses aqui, os benjamitas, começaram a criticar a Jefité, porque Jefité lutou.
Tem gente que não tem coragem para lutar, mas quando alguém luta, ele critica. Tem gente que não tem fé para crer em Deus, e quando alguém acredita, ele critica. Tem gente que não tem fé para se consagrar, e quando alguém se consagra, ele critica. Tem gente que não tem fé para fazer uma entrega a Deus, e quando alguém o faz, ele fica escandalizado. Não, por que o fulano está fazendo isso? Ô amigo, se você não tem a fé, não critica que é aquele que tem. Jesus falou o seguinte: aquele que come salada, não condene quem come carne. Aquele que come carne, não tem que condenar quem come salada. Isso aqui é por analogia. Se você tem fé para grandes coisas, não critique aquele que não tem fé. Ao contrário, se você não tem fé para ter um Fusca 66, não critique quem tem fé para ter uma BMW. Se você é daquela pessoa que não tem uma grande fé, mas esse foi o erro deles. Eles começaram a criticar, disseram: Jefité, por que você fez isso? Vamos queimar a tua casa. Olha que coisa, pessoal. Tem gente que não tem coragem de lutar contra o sofrimento, contra o inferno, mas fica lutando contra aquele que é de Deus. Vamos lutar do lado certo, do jeito certo, da maneira certa. Versículo 2. Juízes capítulo 12, versículo 2 agora. Diz assim: e Jefité lhe disse: eu e o meu povo tivemos grandes contendas com os filhos de Amon, que são os amonitas. E o que mais? E chamei-vos, e não me livraste da sua mão. O Jefité chegou e disse o seguinte: olha, eu e o meu povo, esses homens que vocês não dão nada por eles, nós arregaçamos a manga, colocamos a alma. Na gíria do futebol diz: eu coloquei o coração no pé da chuteira. Para quem é do futebol, fala isso. Tem gente que você precisa colocar a sua alma, ou seja, empenhar a sua vida naquilo que você quer. O apóstolo Paulo chegou a dizer em Coríntios, ele diz assim: olha, ainda não resististes até o sangue. O que é resistir até o sangue, pastor? É você dar a vida por aquilo que você quer. É você lutar por aquilo que você deseja. E não importa se a luta vai ser fácil, se a luta vai ser árdua. Você crer e entender: Deus vai ser comigo, Deus vai me dar vitória, eu vou dar a minha vida por isso. Um dia a Bíblia fala de 4 leprosos, que estavam leprosos, moravam fora da cidade. E diz a Bíblia que eles ficavam lá esperando a comida chegar, quentinha, a marmita, e nunca chegava. Um dia diz a Bíblia que eles perceberam que a cidade de Samaria estava em guerra e que ninguém ia sair para levar comida para eles. Eles pensaram: peraí, se ficarmos aqui, vamos morrer. Mas se sairmos daqui e formos enfrentar, nós também podemos morrer. Sabe o que eles decidiram? Se for para morrer reclamando da vida ou morrer lutando, eu vou morrer lutando. O mal de muita gente que prefere morrer reclamando do que morrer lutando, pessoal. Mas na verdade, quando você se une a Deus, você não morre coisa nenhuma, porque o sonho de Deus se cumpre. A promessa de Deus se cumpre. O que Deus tem para você se realiza. O que Deus prometeu vai se tornar realidade. Então o segredo para nós aqui hoje é você ter esse entendimento. O Jefité disse assim: primeiro, vocês não foram para a guerra porque vocês não quiseram, eu convidei. Mas segundo, nós vencemos porque colocamos a alma nessa guerra. Nós colocamos a nossa vida, é tudo ou tudo. Há uma expressão popular que diz: ou vai ou racha. Com Jefité foi ou vai ou vai. Tem gente que você está naquela fase da vida que você ainda não parou para pensar nisso. Você já está numa situação de dificuldade, de luta. Ah, pastor, eu não sei se eu devo lutar. Mas peraí, lutar por lutar, estar vivo já é uma luta, pessoal. Ah, mas eu não sei se eu devo fazer alguma coisa. Não fazer nada já é fazer alguma coisa. Sabia disso? Não fazer nada já é fazer alguma coisa. Ué, como assim, pastor? Se eu não fiz nada, você já está fazendo alguma coisa. O que você está fazendo? Desistindo de vencer. O não fazer nada já é fazer alguma coisa, é a omissão. E tem gente que está desistindo. Você não está fazendo nada. Você fica se perguntando por que as coisas não mudam, por que não melhora, por que ninguém me ajuda, por que essa crise está me vencendo, por que eu estou passando por isso. O Jefité diz: nós colocamos o coração nisso. Marca essa página que eu volto. Isso aconteceu com uma mulher que brilhou na vida, conhecida como Rainha Esther. Capítulo 4, quando você está abrindo, eu vou resumir para você.
Ali diz a Bíblia que naqueles dias levantou-se um homem muito mau chamado Amã. Esse Amã era malvado, ele se invocou com o judeu e disse: eu vou acabar com essa raça, vou mandar todo mundo para fogo. E ele criou um decreto, conseguiu lá enganar, ludibriar o rei assinou com o seu anel, que não podia ser revogado, a palavra do rei não pode voltar atrás, que num dia tal, na hora tal, todo judeu morreria. Quando Mardoqueu soube disso, ele discorreu e mandou recado para a sobrinha dele, a rainha Esther. Disse: Esther, se vira, você tem que dar um jeito. Ah, mas eu não sei, porque eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada, porque se eu entrar, ela era esposa, mas se eu entrar na câmara do rei, meu irmão, imagina que vida que as mulheres viviam no passado, hein? Ficavam o mês inteiro sem olhar para o marido. Quer dizer, era só quando o marido que queria alguma coisa que mandava chamar, e se entrasse na sala do rei, sem que o rei chamasse, a menos que o rei levantasse o cedro, morreria. Ela seria morta, meu irmão. Todos nós somos gratos a Jesus, mas as mulheres têm que ser mais gratas a Deus, pelo amor de Deus. Jesus veio e mudou tudo isso. Mas hoje nós somos iguais para Deus, seja homem ou seja mulher. Mas naquela época era uma sociedade extremamente machista, mas demais mesmo. A mulher não podia entrar sem ser chamada. Ah, mas é a esposa, mas não podia. Não podia, graças a Jesus que hoje somos iguais, seja homem ou seja mulher, somos iguais diante de Deus. Naquela época não. Então a Esther, quando soube do decreto, e o tio dela falou: Esther, pense comigo, minha sobrinha, será que não foi por uma ocasião como essa que Deus te colocou no trono? Às vezes nós não entendemos, o que eu vim parar em Manaus? O que eu vim fazer nessa família? O que eu vim trabalhar nessa empresa? O Mardoqueu disse: rainha Esther, quem sabe não foi para este propósito, um dia como este, que Deus te colocou nessa posição. Já parou para pensar nisso? De vez em quando na minha oração eu digo para Deus: Deus, o que eu vim fazer em Manaus? Mas por que, pastor? Porque eu nunca imaginei Manaus. Eu não conhecia nada de Manaus, eu não sabia se era bom, se era ruim. Aqui é uma terra boa, maravilhosa, diga-se de passagem. Já sou um cidadão manauara. Mas antes de eu vir para cá, eu dizia: Deus, o que eu vou fazer em Manaus? Não conheço nada de Manaus. Não conheço ninguém em Manaus. Dizem que lá Manaus é quente. O que eu vou fazer numa terra tão quente como essa e tal? Eu dizia: Deus, o que eu vou fazer lá? Bem, se Jesus falar que os meus dias acabaram, hoje, aqui em Manaus, que eu tenho a alegria de saber que pelo menos para alguém valeu a pena eu ter vindo para cá. Foi isso que a rainha Esther entendeu. Peraí, quem sabe não foi para esse dia, para essa ocasião que Deus te colocou como rainha? Deixa eu trazer para o meu caso, para não falar de você. Quem sabe Deus não me trouxe para Manaus para ficar aqui até hoje, para chegar até hoje e te dar essa mensagem. Tomara que Deus me dê muito tempo mais. Mas se Deus falar: Denilson, acabou, basta, já está bom o que você fez, eu vou embora feliz. Jesus, obrigado, o senhor sabe o que eu fiz. Está dando para entender? Quem sabe você entrou numa empresa, ou numa família, ou você está passando por uma situação, que aquilo é uma providência de Deus. Deus preparou aquilo para te fazer crescer, para te fazer amadurecer, para fazer, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que hão de herdar a vida eterna. Tudo coopera para o bem, tudo tem que cooperar para o bem, mas talvez nós não entendemos isso. Pastor, isso quer dizer que eu tenho que aceitar o momento que eu estou vivendo? Não, o que eu estou dizendo é que em tudo que lhe acontece você tira lições. Tudo que você passa, você tira lições. De tudo que você já passou, coisas boas ou ruins, você tira lições, você tira proveito. Vamos dizer que eu fosse um empresário, ou você aqui é um empresário, e você diz: pastor, eu fiz um negócio aí que eu perdi muito dinheiro. Que lição que eu tenho que tirar? Eu não vou fazer mais o mesmo negócio. Eu posso cometer outros erros, e certamente cometeremos outros erros. Certamente, enquanto você viver, nós vamos cometer muitos erros ainda, mas o mesmo não. O mundo já diz: errar é humano, insistir no erro é burrice. Quer dizer, se você errou, vamos dizer que você confiou numa pessoa que não é confiável. Puxa, pastor, cometi o erro de confiar. Tá bom, você cometeu o erro, caiu, pagou o preço, e agora, você vai confiar de novo? Não, você muda a sua postura. Não é que você vai fazer inimigo, mas você muda. Se eu fiz uma aplicação no negócio que eu vi que eu vou perder dinheiro, para que eu vou aplicar de novo? Se eu fiz um negócio que deu errado, para que eu vou fazer de novo? Então,
tudo que nos acontece é uma lição. Mardoqueu disse: rainha Esther, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou no trono. Ela entendeu, falou: tá bom, tio, eu entendi o recado. Deus me colocou como rainha para que eu lutasse pelo povo. E ela brilhou, pessoal, ela brilhou. Ela disse: meu tio, então faz o seguinte, manda todo mundo jejuar, orar, se consagrar, porque Deus vai nos responder. Versículo de número 16, 4:16. E ela mandou o seguinte recado ao tio dela, ao Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Olha que coisa, irmãos, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo o costume da lei. E se perecer, ou perecendo, pereço. Ué, se não der certo, Esther, tudo bem, mas eu vou fazer a minha parte. Se não conseguir, tudo bem, eu vou fazer a minha parte. É isso que Deus está dizendo para você. O Jefité, os benjamitas, que era parente dele, disseram: Jefité, você não nos chamou para a luta, mas tinha chamado sim. Mas eles não tiveram coragem para lutar. Depois que estava tudo pronto, aí queriam os créditos. Não, fomos nós, vamos botar fogo na tua casa. Meu irmão, vamos lutar. Coloque no seu coração, ainda dá tempo. Deus pode lhe ajudar, Deus pode lhe abençoar, Deus pode lhe socorrer, Deus pode suprir. A Esther entendeu: eu vou lutar pela minha causa, eu vou lutar pelo meu povo, e se tiver que perecer, eu vou perecer, mas que eu vou lutar, eu vou. Os 4 leprosos, segundo Reis 7, eles falaram a mesma coisa: vamos lutar, se ficar, morreremos, se lutarmos, morreremos, se é para morrer, vamos morrer lutando. Coloque no teu coração: eu vou arregaçar a manga, ainda dá tempo. Ainda vai dar tempo, meu irmão, para Deus te abençoar, para Deus te ajudar, para Deus te socorrer. Mas o que você tem que entender é isso: ficar olhando para o buraco, você só vai se afundar mais, o buraco vai cada dia ser mais profundo. Mas se você olhar para Cristo, Ele vai ser a solução e o socorro para a sua alma, para a sua vida. Vamos fazer isso hoje. Para encerrar, volta lá no Esther, por favor. Livro de Esther, livro de Juízes. Capítulo 12, obrigado, Juízes 12, Esther a gente já estava. Versículos 2 e vou terminar no versículo 3 agora. Capítulo 12, versículos 2 e agora para encerrar o versículo 3. Vou ler o 2 de novo. E Jefité lhe disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. Versículo 3. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma e a minha mão na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? Jefité disse: quando eu precisei de vocês, vocês não estavam presentes, e ainda se dizem amigos, ainda se dizem parentes. Você sabe que a Bíblia diz que é na angústia que você conhece o amigo, e é na angústia que nasce o irmão, aquele amigo mais chegado do que o irmão. Porque você ter amigos quando você está bem é fácil. Quando você tem dinheiro, você vai ter um monte de amigos à sua volta. Quando você está fazendo um churrasco, você vai ter um monte de amigos à sua volta. Mas quando você está chorando, aí só vai sobrar quem é amigo de verdade. Quando você está no fundo do poço, só vai sobrar quem é amigo de verdade. Cuidado com os amigos que você tem. Amigo que é amigo te ajuda na hora que você mais precisa. Amigo que é amigo, ele vai estar do seu lado na hora que você mais precisa. Ainda que não tenha condições de fazer tudo por você, mas não vai te desamparar. Amigo que é amigo. Eles disseram: mas Jefité, você não nos chamou, nós somos parentes, somos amigos. Jefité falou: amigo? Quando eu precisei de vocês, vocês não vieram atrás de mim não, vocês me deixaram na mão. Eu empenhei toda a força para vencer essa batalha. Ô meu irmão, vou terminar aqui, eu falei que eu ia parar aqui, mas deixa eu falar o exemplo do amigo. João capítulo 11, fala de Jesus e Lázaro. Há uma amizade que fez com que o impossível se tornasse possível. Então, entenda, amigos são aqueles que te socorrem.
é aquele que te ouve. Amigo é aquele que te ajuda a sair da sepultura, da dificuldade, meu irmão. Seja com a palavra, seja com emprestando o ouvido. Tem gente que às vezes não tem nada para te oferecer, mas só o fato de te ouvir já te ajudou. Você estava tão assim, a ponto de explodir, que a pessoa parou para te ouvir. Aquilo foi tudo que você precisava. Eu, como pastor, um dia eu atendi uma pessoa, eu até brinco que se eu fosse psicólogo, eu ia ganhar muito dinheiro naquele dia. Eu atendi uma psicóloga, e psicóloga é detalhista, pessoal. Mulher já é detalhista, psicóloga eu acho que é 2 vezes. Extremamente detalhista. E ela falou, pastor, eu queria um atendimento. Falei, pois não. Falou, posso vir no dia tal, horário tal? Falei, venha. Eu não lembro a data mais, faz muitos anos isso. E ela chegou na igreja, era 3 horas da tarde, 2h30, 3 horas. Eu sentei com ela, só eu e ela no salão, a igreja era menor, eu estava com a igreja aberta, sentei lá próximo da porta, eu e ela conversando, conversa, só ela falava, eu só ouvindo, parecia psicóloga, sim, só ela falava, ela queria desabafar. Sabe a que hora que ela parou a conversa? Era 7h15 da noite, acredite se quiser. Naquele dia eu acho que eu mereci um prêmio, pessoal. Eu comecei 2h30 da tarde ouvindo aquela mulher, e eu ali, atento, cada detalhe, ela contou tintim por tintim. Começou de quando ela era criança, deu tempo. Como foi a infância dela, como foi o relacionamento com a mãe. Resumindo a história aqui, que não cabe expor a pessoa, mas a história é uma lição para nós. Ela tinha um ódio da mãe dela, bem resumida a história dela é uma história de 3 horas, mas reduzi em 1 minuto aqui para você. Ela tinha um ódio da mãe dela, porque o pai dela, daqueles antigões, que dizia para todo mundo, eu queria ter filho macho, e ela veio mulher, e ela se sentia rejeitada pelo pai. Segunda coisa, o pai morreu, ela ainda criança, a mãe precisou trabalhar. Quem é que cuidou da filha? A avó. Não é o que acontece na maioria dos casos? É a avó que acaba cuidando. Bem, a avó começou a cuidar. A filha cresceu, achando que o pai queria ter homem, não queria ter menino, então o pai não gostava dela. E a mãe, por não ter tempo, porque trabalhar para colocar comida em casa e não tinha tempo para ficar com ela achava que a mãe não gostava dela. Cresceu com ódio da mãe. Ela cresceu, se tornou advogada de sucesso. Naquela cidade ela ganhava muito dinheiro. E ela disse, pastor, eu construí uma casa para mim na frente, grande, com tantos quartos. Ela deu todos os detalhes. No fundo eu fiz uma casinha para minha mãe. Ela disse, eu fico 6 meses sem visitar minha mãe, que é no mesmo quintal, não tem nem muro que separa. É no fundo da minha casa. Eu não ia visitar minha mãe. Ela ficou 3 horas, 4 horas conversando comigo. Ela só precisava que eu ouvisse ela. Quando ela terminou, era 7h15, já tinha gente chegando para o culto da noite, já tinha gente na igreja para o culto da noite. 7h15 da noite, eu só falei 2 minutos com ela. Falei, senhora, teu caso é isso, 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 é isso. Procura a tua mãe e peça perdão. Acabou. Voltou a semana depois, toda feliz, com o rosto mudado, com a vida mudada. Mas o que ela precisava? Simplesmente que alguém ouvisse. Existem pessoas que você está nessa fase da vida. Amigo que é amigo é aquele que está do seu lado. Lázaro, só para finalizar, que eu já ia parar, a Bíblia diz que era amigo. Olha o versículo 11, capítulo 11, eu nem abri aqui, fiquei falando para você. João 11:11. Fiquei contando aqui a história e não abri, mas já está aberto aqui, ó. João capítulo 11, versos 11. Diz, João 11:11. Assim falou e depois disse-lhe, olha o que Jesus falou, lê comigo, gente. Lázaro, olha que bonito, de novo, Jesus falou, Lázaro, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Bem resumida a história, a irmã disse, Jesus, vem depressa, o teu amigo está morrendo. Jesus demorou 4 dias, amigo que é amigo, está contigo. Ah, mas Jesus atrasou, pastor. Deus nunca chega atrasado. Mais do que curar Lázaro, Jesus queria ressuscitar. Mais do que abrir uma portinha, Deus quer lhe abrir uma gigante porta para você. Mais do que uma providência, Deus quer um socorro para mudar a tua história. Mais do que uma bencinha, Deus quer uma bençona, pessoal. Pare de ficar pedindo as coisinhas. Tem gente que tudo que pede é no diminutivo. Deus, me dá uma bencinha. Tem gente que vem pedir para mim uma oraçãozinha. Eu nem oro mais, pessoal. Quando eu não tinha fé, eu orava para pessoas, pastor, só pode fazer uma oraçãozinha? Eu orava. Hoje eu acho que eu cresci um pouco mais. Eu disse, se alguém me pede, pastor, só pode fazer uma oraçãozinha? Sai para lá, pede para o outro lá, não oro não. Por quê? Porque eu creio num Deus que Ele não faz inho, Ele faz ão, Ele faz coisas grandes.
Mas tem gente que tudo que pede é pequeno, quer uma casinha, um carrinho, uma roupinha, uma viaginha, tudo pequeno. Você não entendeu ainda que o teu Deus é grande, que o teu Deus é extraordinário, que Ele pode fazer muito para você, que Ele pode lhe abençoar, que Ele pode lhe socorrer? Então Lázaro era amigo. Mas pastor, por que Jesus atrasou? Deus não chega atrasado. As coisas podem não estar acontecendo no seu tempo, mas não quer dizer que está atrasado. As coisas podem não estar acontecendo do jeito que você escreveu, mas não quer dizer que Deus não esteja fazendo. A Bíblia resume a história dizendo que quando Jesus chegou, já fazia 4 dias, Marta chegou desesperada, Maria começou a chorar, Jesus chegou, disse, remova a pedra, e a pedra foi tirada. Aí Jesus fez uma oração, Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Versículo 43, João 11, 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Entende isso aqui? Lázaro estava o quê? Morto. Mas Lázaro era o que de Jesus? Amigo. Quando você é amigo, não importa a situação que você esteja. Hoje eu estava assistindo um missionário mais cedo. Ele estava lá em Curitiba, no culto da tarde. Como eu passei o dia todo na presença de Deus, deu tempo de assistir. E o missionário falou, ele entrou para pregar e falou, pessoal, amigo que amigo socorre. Eu falei, essa palavra é para mim. Amigo que amigo socorre. Você é amigo de Deus, Jesus é teu amigo, Ele vai te socorrer. Ah, mas Ele não está me socorrendo. Você lembra de 2 Coríntios 2,14? Não precisa abrir agora não. Paulo disse assim, mas o meu Deus sempre me conduz a triunfo. Pastor, isso não é bem verdade, porque eu não estou triunfando, então você não está sendo conduzido por Deus. Porque se é Deus quem está te conduzindo, Ele diz, porque o meu Deus sempre me conduz a triunfo. Se é Deus quem está te conduzindo, você vai ter vitória. Mas se você está agindo por conta própria, responsabilidade sua. Paulo declarou, vou repetir, graças ao meu Deus, que sempre, há traduções que diz somente, me conduz a triunfos. Deus não te leva para o buraco, Deus não te leva a perder, a fracassar, a coisa semelhante. Quando Deus te dá uma direção e você obedece, porque quem é amigo de Jesus? Jesus falou, meus amigos são aqueles que ouvem a minha voz e me seguem. Amigo de Jesus não é quem frequenta a igreja. Tem gente que frequenta a igreja e não faz o que Deus manda. Amigo de Jesus é aquele que quando Jesus fala, vai, ele vai. Peça, ele pede. Dá, ele dá. Abraça, ele vai abraçar. Se acerte, ele se acerta. Esse é o amigo. Amigo de Jesus é quem ouve a voz dele e a pratica, e a cumpre, e a obedece. Então Jesus chegou e gritou, Lázaro, vem para fora. 44 encerra a palavra de hoje. E diz o que aí? Tá, mas quem foi que saiu? Quem? Defunto, o morto, Lázaro. Ah, pastor, mas defunto não pode andar, só se for uma assombração. Se é amigo de Jesus, ainda que esteja morto, você vai conseguir andar. Ainda que você esteja vivendo uma situação aparentemente perdida, ainda dá tempo, ainda tem jeito, ainda é possível Deus te abençoar em nome de Jesus. Digam graças a Deus, pessoal. Está dando para entender o recado? O que nós estamos aprendendo hoje? Jefité, essa é a nossa base. Eu vou terminar aqui nesse versículo, só resumindo para você entender. O que nós vimos? Jefité tinha tudo para dar errado. Foi chamado para guerrear, chamou os seus familiares, vamos lutar comigo. Ninguém queria lutar. Mas na hora que o Jefité venceu, eles começaram a criticar. Tem gente que não tem fé para crer em Deus. Tem gente que não crê em Deus de jeito nenhum. Mas se alguém ousar a acreditar em Deus, certamente alguém vai te jogar pedras, vai criticar a tua fé. Segunda coisa que nós aprendemos, se é para lutar, a vida é uma luta, meu irmão. Lute para vencer, lute para ganhar. Corra. Paulo disse em Coríntios que a nossa vida é como um atleta que corre no estádio. Todos correm, mas só um leva o prêmio. E ele diz, corra de tal forma a alcançar o que Deus tem para você. Se esforce, vai mais longe, se esforce, corra, faça mais, vai na direção de Deus, seja amigo de Jesus. Jesus clamou, Lázaro, e o defunto saiu, pessoal. Como está a sua vida hoje? Está perdido? Ih, pastor, já era, já acabou. A irmã disse ali no testemunho dela, que em poucos dias ela ganhou a causa, além de recuperar o plano dela, ganhou a causa.
Deus pode, meu irmão. Deus pode lhe dar, Deus pode lhe abençoar. O mal de muita gente é que você não confia em Deus. Você duvida, você não tem sido amigo de Jesus, porque amigo é aquele que socorre, amigo é aquele que obedece à voz, amigo é aquele que está do lado, amigo é aquele que está junto. Jesus falou, obedeça. 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Já fechei a minha Bíblia. Jesus falou, deixa ele embora, ele está livre. Deixa ele brilhar. Jesus quer que você brilhe, meu irmão. Havia um lenço, uma faixa, enrolando todo o corpo dele, que era o costume da época, como se fosse uma múmia. Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Eram amigos. Lázaro obedeceu. Mas o lado de Jesus, Jesus era amigo de Lázaro? Era. Então Jesus fez o que? Olha, tire tudo que está aprendendo na vida dele. Quando você é amigo de Jesus, tudo que ele prende, Jesus desfaz da sua vida. E as pessoas vão ver a obra que Deus vai fazer na sua vida. Levante assim uma das mãos, diga, Jesus, eu vou brilhar, resplandecer a luz de Deus na minha vida. Obrigado, Senhor. E aplauda a Deus, gente. Até que